livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 31. Eu utilizo a tradução de Frederico Lourenço, uma tradução recente, mas uma tradução muito boa, muito próxima da linguagem portuguesa, da língua portuguesa. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 23, vamos ler o que diz o texto bíblico. Tendo sido mandados embora, Pedro e João foram encontrar com os seus e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos disseram. Eles, ouvindo, levantaram de forma unânime a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles, Tu que falaste através de um Espírito Santo e através da boca do Teu servo Davi, porque bramiram as nações e os povos ponderam coisas vazias, compareceram os reis da terra e os chefes juntamente se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. Em verdade, reuniram-se nesta cidade contra o teu servo santo, Jesus, que ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para fazerem aquilo que a tua mão e a tua vontade já tinham predestinado que acontecesse. E agora, Senhor, vê as ameaças deles e concede aos teus escravos, aos teus servos, que profiram a tua palavra com toda a liberdade de expressão, estendendo a tua mão para que aconteçam curas e sinais e prodígios, através do nome do teu servo santo, Jesus. Estando eles a orar, estremeceu o lugar onde estavam reunidos, e todos se encheram do Espírito Santo, e proferiram a palavra de Deus com liberdade. Nas traduções mais conhecidas de nós, na tradição brasileira, coragem, né? Onde há aqui liberdade, a tradução diz coragem. Pregaram com coragem, com ousadia a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor juntos? Deus, obrigado por esse tempo de culto, Pai. Obrigado pelos que ministraram até aqui, as diaconisas, diáconos, desde a recepção ao ofertório, ao acolhimento da igreja, desde os pastores que impuseram as mãos e ministraram durante este culto, aos irmãos da música que nos ajudaram através dos cânticos a exercer gratidão, a renovar a fé, a expressar, proclamar as verdades que nutrem a nossa esperança. Obrigado, Deus, por esse tempo já tão rico, tão precioso. E agora a gente tem na palavra meditada, na palavra mastigada, uma chance renovada de trazer o nosso coração. E que a gente deixe pelo caminho o que a gente entender que é peso morto, desnecessário. Que a gente abrace aquilo que a gente não deveria deixar de lado. Dá-nos coragem, Deus, em nome de Jesus, que haja uma renovação de força, de ânimo, enquanto nós levamos a sério o testemunho da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Eu pratico corrida de rua já há mais de 15 anos. Acho que quase 20 anos eu pratico corrida de rua. E foi um exercício que entrou na minha vida com um valor assim enorme. Além da saúde física, eu diria saúde mental,
né? Eu lembro que uma vez, aqui na Bethesda, alguém incomodado, porque eu me fiz referência à corrida que tinha feito, alguém me perguntou assim: pastor, quando você ora, quando você corre, você fica orando, né, pastor? Você fica meditando na palavra, você ora. Eu falei: não, às vezes. Mas por que você corre então, pastor? Eu falei: eu corro de desespero. Ela regalou um olho para mim assim. Eu corro porque senão a ansiedade acaba comigo. Eu corro para ter menos fadiga, para dormir melhor, para trazer um pouco de endorfina para o corpo. Eu viciei no relaxamento que a corrida acaba trazendo para quem pratica. Mas o fato é que a corrida se tornou, para mim, um referencial para muitas coisas. E eu aprendi, porque desde que comecei a desenvolver a corrida, comecei correndo 4 quilômetros, 3 quilômetros, do jeito que dava, com qualquer tênis, com qualquer short. E aí com o tempo eu descobri que podia correr 8 quilômetros, 10 quilômetros, que podia melhorar o tempo. E aí entrei numa equipe de corrida, resolvi fiz algumas corridas lá em São Paulo no final do ano, agora me fugiu a memória. A São Silvestre, corri algumas vezes quando eu morava em São Paulo e me diverti muito lá, são 15 quilômetros. Aí resolvi correr 21 e foi aumentando, né, o desafio, e sonhei com uma maratona, que são 42 quilômetros, corri os 42 quilômetros e 195 metros, bem contadinhos, apesar de algumas maratonas passar um pouquinho, né, serem dimensionadas com uma certa sobra, e fiz isso algumas vezes. A última maratona que eu corri foi a maratona de Buenos Aires. Mas uma coisa que eu descobri, praticando a maratona, que vê na resistência física um valor fundamental, é que resistência não é um milagre. Resistência não é uma coisa que acontece do nada. Você acordou um dia animada e aquele dia você vai ter mais resistência. Não, a resistência física, ela exige exercício, repetição, disciplina, dedicação, exige inclusive criatividade para você se superar em momentos inoportunos, coisas estranhas que acontecem. E eu dizia que corri a última maratona, que fiz a mais recente, vamos dizer assim, foi a de Buenos Aires em 2014. Foi uma corrida maravilhosa. E naquela corrida eu tive uma experiência muito interessante, porque eu me preparei adequadamente, foram 4 ou 5 meses treinando, seguindo a planilha, fazendo tudo bonitinho, corri até os 33 quilômetros, foi o longão máximo de preparação para a prova, fiz todos os outros treinos necessários, trabalhei a questão mental, né, de se manter concentrado, de seguir o ritmo, de não ficar inventando moda, de saber qual é o meu tempo, qual é a minha capacidade, tudo isso bem bonitinho, mas eu acabei tendo uma lesão terrível. 2 semanas antes da maratona, fiquei apavorado, chateado, porque planejei uma viagem especial com a minha esposa e queria que a maratona acontecesse, fiquei bronqueado, mas aí os amigos se juntaram: não desiste, e ali tinha alguns médicos e receitaram um tratamento de risco, para ver se estava certo, de risco porque não tinha garantia de que ia funcionar, com anti-inflamatórios mais fortes, relaxante muscular. Eu fiz, e fui sem ter muita certeza do que ia acontecer, cheio de dúvida, preocupado porque uma maratona não é um negócio que você desiste no meio do caminho e fica bem, porque depois que você correr 20, 25 quilômetros, você tem que voltar, né? Então quebrar no meio é uma experiência horrorosa, trágica. E eu fui para essa corrida, fiz alguns testes lá, vi que dava e fui. Mas quando comecei a correr, na largada, domingo de manhã, eu tive uma ideia. Falei: eu preciso de alguém para conversar. Porque se eu conversar com alguém, eu vou resistir mais à ansiedade. Eu estava muito inseguro, preocupado, nervoso. Se eu encontrar alguém para conversar, aí eu consigo relaxar melhor e seguir em frente. Vi um brasileiro, certamente era brasileiro por causa da camiseta, fazia uma homenagem à Goiânia, e aí eu me aproximei dele, vi que ele estava num ritmo parecido com o meu, tinha uma idade próxima à minha,
E aí eu dei uma cutucada nele, assim, ele olhou para mim, que ele estava com os fones de ouvido, aí eu fiz assim para ele, tira. Aí ele tirou o fone de ouvido, assim, eu falei, tudo bom? Ele, tudo bem. E aí, você é de onde? E puxei a conversa, falei, por que a gente não conversa um bocado aí? Depois você coloca esse fone de ouvido, ele, vamos embora. Amigos, a gente fez uma amizade, foi uma conversa maravilhosa. Ele era um presbiteriano, ele tinha conhecido algumas referências que eu tenho, conheceu o livro que eu tinha escrito. Foi um negócio assim, uma surpresa maravilhosa. Eu sei que quando eu me dei por mim, nós já tínhamos corrido mais de 3 horas, mais de 30 quilômetros juntos. Aí faltavam só os 12 quilômetros finais e eu acabei de chegar. A resistência é uma palavra-chave para a corrida. Eu diria que é uma palavra-chave para a vida. Essa capacidade de continuar quando você tem tudo para parar. Essa capacidade de seguir em frente, de dar mais alguns passos, de insistir um pouco mais, de persistir. Quando você se sente exaurido, quando você está sob ameaça, quando há uma tensão que coloca em dúvida o prosseguimento do seu projeto, a continuação de uma relação, a continuação da fé, a continuação de um sonho, a realização de um plano. Esse momento da vida que você se sente com menos fôlego, com menos capacidade, que você está sob dúvida. Resistência é uma palavra fundamental. E eu diria que resistência, como na minha corrida, não tem a ver apenas com ter força de vontade, mas de ter reunido conteúdos, reunido valores, o condicionamento, musculatura, força, reunido possibilidades através de ideias e reunido também a habilidade de criar, de se reinventar. Faz parte da resistência não apenas estar preparado, porque às vezes todo o preparo que você reuniu parece pouco para enfrentar a dificuldade que você tem, para resolver o problema que te espera amanhã, para resolver a questão que vem se arrastando há muito tempo na sua vida. Há momentos que tudo que você sabe e tudo que você preparou é pouco, que é preciso uma articulação do surpreendente, do inusitado, do inesperado, que é preciso um rompante de criatividade. Também tem a ver com resistência, saber criar no caos. E eu venho lendo há algum tempo um texto maravilhoso de um pensador húngaro, mas radicado no Brasil, brasileiríssimo, Peter Paul-Pelbar é o nome dele. E o nome do livro é O Avesso do Niilismo. Bom, niilismo é uma palavra que alguns conhecem, porque ela vem do latim nihil, que significa nada. Niilismo é uma expressão inventada por Nietzsche para falar dessa condição caótica em que tudo que você sabia, pensava, seus ideais, seus conceitos, seus projetos, seus sonhos, toda a sua ideologia vira ruína, que nada mais faz sentido, que não casa nada com nada, que nada combina, que perde a coerência, perde a harmonia, niilismo. E para Nietzsche, o niilismo, ele tem essa condição negativa, cruel, de terminar diante do nada. Você trabalhou tanto por nada, você acreditou por tanto tempo e descobre que isso que você acreditou é um nada. Você se agarrou a uma crença por tanto tempo e aí se dá conta de que diante de uma situação ela está vazia, está oca de sentido. E você se vê no caos, na desordem, já não sabe mais no que acredita. Mas para Nietzsche, o niilismo tem essa situação caótica do desespero, é o niilismo, né? Niilismo negativo, mas ele tem uma contrapartida, um contrafluxo, uma reação que é positiva, que é do caos,
que é por causa da desordem, você também se dá conta de que o mundo não está fechado, de que nada está pronto, de que nada está amarrado. Ora, se o que você pensava não foi possível, se tudo parece estranho, agora, diante do caos, qualquer coisa é possível. E aí ele fala dessa dimensão criativa, que ao invés de você se entregar ao ressentimento, ficar se lamentando por que as coisas não deram certo, por que isso aconteceu, por que eu não fiz aquele caminho, por que eu não fiz outra escolha de vida, por que eu optei por isso, por que eu não ouvi fulano, por que eu fiz assim? Ao invés de ficar dando círculos em torno do nada, mergulhado no caos, no niilismo, você agir com coragem, com criatividade, e perguntar a si mesmo: o que eu posso fazer com essa situação? Que caminho eu posso seguir? Que alternativa eu tenho para não desistir da vida? E aí, criar o inédito, o que ninguém pensou, o que ninguém imaginou, e descobrir a salvação. Eu acho que isso se parece muito com um projeto cristão, e eu diria com a oração. E é aqui que a gente precisa olhar para a oração que a gente acabou de ler, a oração dos discípulos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Você não vai entender o peso dessa oração, o que ela significa, se você não entender o contexto, o que está acontecendo. Eles estão vivendo um momento terrível, de pressões e ameaças cruéis. Eles acabaram de experimentar a cura de um homem na Porta Formosa, através de Pedro e João, e aquilo causou um rebuliço na cidade. O povo se juntou em torno de Pedro e João. Pedro pregou o seu segundo sermão na história de Atos dos Apóstolos. Primeiro ele tinha pregado lá no capítulo 2, no dia de Pentecostes, no evento da glossolalia, das línguas. E agora ele prega o seu segundo sermão. Muita gente se impressiona e adere ao Evangelho de Jesus Cristo. São todos judeus, estão empolgados. E quando o sumo sacerdote vê, os líderes religiosos veem o poder de mobilização que eles têm, a capacidade de reunir pessoas, como eles magnetizam a atenção das pessoas, eles são presos. É fim de tarde, não dá tempo deles serem interrogados, e eles não sabem direito o que fazer, e aí os anciãos, os líderes do sinédrio, o sumo sacerdote, prendem João e Pedro. No dia seguinte chamam eles para serem questionados: o que é isso que vocês estão pregando? Que história é essa de ficar falando da ressurreição de Jesus? O que vocês querem com isso? Qual é a autoridade de vocês? E aí Pedro levanta a voz com força, com autoridade, e diz: olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Uma das frases mais poderosas que já se pronunciou, né, no sentido do direito, né, às vezes enfrentar o Estado, enfrentar as autoridades constituídas, é o que há de mais legítimo, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eles olham para aquilo ali, ficam apavorados, não sabem o que fazer com eles, mas por causa da multidão, fazem um monte de ameaça e os mandam embora. Esse pessoal aqui, não faz muito tempo, viu Jesus ser preso pela mesma razão. Eles sabem o que acontece com quem enfrenta aquelas forças. Nós não estamos falando aqui de uma ameaça apenas verbal, é uma ameaça concreta. Eles sabem, eles viram Jesus sendo preso, torturado, morto. Eles ainda têm a dor no coração da perda de um amigo pela mesma razão. Então eles estão lidando com algo muito próximo deles. E daqui a pouco, nos próximos capítulos, Tiago, irmão de João, vai ser preso e decapitado. Eles serão perseguidos. Então nós não estamos falando aqui de uma pressãozinha, é algo real. A vida deles está em jogo, o futuro deles está em questão, a pele deles está em risco. É algo
concreto, verdadeiro. E aí, diante de todas essas ameaças, diante de tudo que aconteceu, eles se reúnem. Aí dá para a gente ver, né, o climão entre as mulheres e os homens. Aquele ar de desespero, né? E agora? Olhos arregalados, taquicardia, falas aflitas, respiração nervosa, suor nervoso. Foi por pouco que escaparam João e Pedro. Aí eles marcam essa reunião e fazem o quê? Oram. Eles oram. Então, para a gente entender o peso dessa oração, o sentido dela, e que eu quero fazer vocês acompanharem a minha percepção, não qualquer oração, não é uma oração de quem se esconde, não é uma oração de quem cruza os braços, não é uma oração de quem transfere a responsabilidade para Deus, não é uma oração de quem acha que quem tem que trabalhar é Deus, não eu. Não é uma oração de quem se esconde atrás do milagre, de quem quer substituir o trabalho por milagres, de quem quer substituir o esforço por providências sobrenaturais, de quem quer substituir a pregação corajosa nas ruas por um movimento mágico de Deus. Não! É um exercício de resistência, de quem percebe que está sob ameaça, que tudo pode ruir, que tudo pode terminar em caos, e portanto precisa renovar as energias, precisa olhar com mais clareza, precisa de coragem para seguir em frente, precisa de resistência. E aí eu gostaria de fazer duas ilações, levantar aqui dois conceitos que eu entendo que fazem parte da oração e que nos apresentam essa dimensão surpreendente de orar. E eu faço esse esforço porque nós, com frequência, pensamos na oração como um apoio, uma muleta, um apoio sobrenatural. E a oração para eles aqui é ganho de musculatura, é ganho de força, é renovação do projeto. Duas afirmações. Primeiro, oramos para lembrar quem ou o que não queremos ser. Oramos para lembrar quem ou o que não queremos ser. Olha o que diz o texto quando eles oram. Eles fazem uma citação do Salmo de Davi, que diz assim: por que bramiram as nações e os povos ponderaram coisas vazias? Compareceram os reis da terra e os chefes juntamente se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. Em verdade, reuniram-se nesta cidade contra o teu servo santo Jesus, que ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e com os povos de Israel. A oração dos discípulos, ela é uma verbalização, eu diria que uma pontuação, um lembrete salvador de quem são aqueles que se levantam contra eles e da convicção de que eles não são iguais. Esses que ameaçam a nossa vida, esses que nos contrariam, esses que nos agridem, quem são eles? E as ferramentas deles, quais são? E a lembrança forte, a renovação, porque a tentação é em dias assim, dias de ameaça, de nós usarmos contra os que odeiam o ódio, de nós usarmos contra aqueles que agridem a agressão, de nós usarmos contra aqueles que acusam a culpabilização, de nós usarmos contra aqueles que debocham de nós também
a ridicularização. Essa é a nossa tentação. Eles oram e se lembram que aqueles poderosos fazem parte de um mundo que eles não querem. Eles não querem esquecer isso. Olha o que eles são. São gente que trama pelos cantos. São gente que gostam do poder, que tramam porque amam os primeiros lugares. São gente que tem uma lógica de vida que não é a nossa, que amam o que nós não queremos amar, porque essa é a nossa tentação, de reagirmos reproduzindo o que nós não gostamos ou não deveríamos gostar. Nessa semana, a Beth, minha esposa, ela esteve no olho do furacão, de uma coisa que a gente sempre ouviu falar com outras pessoas, né, no cenário macro, grande. A minha esposa, ela é formadora de professores na prefeitura da cidade de Fortaleza. Ela dá palestras, conduz seminários, né, laboratórios, oficinas para a formação dos professores do ensino infantil. E ela foi convidada para dar uma palestra, atendendo a um pedido dos professores, das formadoras, sobre sexualidade na primeira infância, por causa de todos os problemas que acontecem em torno disso, inclusive relacionados ao abuso infantil. Como as professoras podem auxiliar e ajudarem as crianças a se protegerem de alguma forma, e outros assuntos vários relacionados à sexualidade infantil. Ela preparou uma palestra. A função da palestra era dar subsídio, conhecimento, conteúdo sobre o assunto, e ela fez isso. A palestra foi empolgante, envolvente, conversaram, discutiram. Ela preparou slides muito interessantes, fez uma pesquisa séria, bem fundamentada, com teóricos credenciados, teóricos que são aceitos pela comunidade acadêmica. E ao final da fala dela, algumas pessoas pediram para substituir, né, a apresentação que elas tinham recebido, o material que receberam oficial da prefeitura, pela apresentação dela, que tinha sido muito boa. E ela e foi impedido, não pode fazer o material da prefeitura, que é oficial, é ele que tem que ser oferecido e tal. Mas ela compartilhou com as formadoras que pediram para ter acesso aos conteúdos, né, os slides, excelentes, né, fazendo exposição da história da sexualidade infantil, como que no século passado se lidava com a sexualidade infantil e etc., questões de gênero, inclusive. E quando foi recentemente, nós fomos surpreendidos no início dessa semana, acho que na segunda-feira, por uma pessoa que pegou algumas cenas, alguns slides dela, distorceu o sentido, fez parecer algo escandaloso, como se na prefeitura de Fortaleza os professores estivessem ensinando coisas indecentes para as crianças, erotizando as crianças, estimulando as crianças em algumas práticas, inclusive a masturbação de adultos por crianças, coisas absurdas, horrorosas, que sequer foram ditas, parecidas com isso. E essa pessoa criou um clima, né, de pânico moral. Aí as pessoas não prestam mais atenção a nada, né? As pessoas, quando estão sob pânico, o tom de voz dela de denúncia: olha o que estão ensinando para as nossas crianças, olha o que eles querem fazer. E foi uma confusão. A Beth passou uma semana terrível, até que se conseguiu, né, organizar as coisas. E só teve um caminho, e o caminho mais difícil, o caminho mais trabalhoso, que foi o de trazer a verdade, né? Ela terminou dando entrevista para um site de checagem que agora existe, e existe por causa das fake news, né? E ela precisou ter calma, ter paciência. A vontade que você tem é de ir para a internet e reproduzir e atacar a pessoa com os mesmos xingamentos. O ímpeto que você tem é de esbravejar, é de insultar, é de agredir a pessoa que te agrediu. Mas ela precisou ter paciência, ter calma e fazer outro caminho. Eu diria que em dias difíceis, o nosso desafio é nos lembrarmos quem nós queremos ser e que tipo de gente nós não queremos ser.
Qual é o modelo que nós não vamos seguir? E mais ainda, quem ora pode descobrir, como eles, que dependendo de quem faz oposição, dependendo de quem se apresenta como seu inimigo, a acusação pode ser uma absolvição. Dependendo de quem te acusa, pode ser um elogio, pode ser uma certificação. Dependendo de quem te agride, você pode estar sendo realizado, promovido. Dependendo de onde vem a acusação contra você, isso pode ser bem-vindo. Eu repito, dependendo de onde vem, as ameaças podem ser um incentivo. Dependendo de quem faz, uma negação pode ser uma confirmação. Dependendo de quem censura, a crítica pode ser um elogio. Eu diria que a oração tem essa fineza de fazer a gente ponderar com calma, de não nos deixar levar pela agitação, pelo jogo de culpa, pelo jogo moralista, de olhar para o coração, de ter paz. Dependendo do fofoqueiro, a maledicência pode ser uma bênção. Como o que aconteceu com Jesus, que está na mente deles agora, né? Uma das acusações que faziam contra Jesus é que ele comia e bebia com os pecadores. Ora, e não é essa a grande beleza do Evangelho de Jesus? Alcançar aqueles de quem todos desistiram? Jesus era chamado de beberrão e comilão, porque era visto na casa dos publicanos, na casa de prostitutas, de gente mal falada. Eles viam isso como uma acusação, mas essa era exatamente a credencial de Jesus. E era por isso que Jesus era procurado pela multidão, porque ele tinha uma palavra para aqueles que eram esvaziados, de quem toda a dignidade tinha sido tirada. Ora, dependendo de quem te acusa, você está sendo promovido. E a oração precisa nos dar essa capacidade de nós nos lembrarmos o que nós amamos, o que faz valer a pena a nossa vida, o que faz valer a pena os nossos sonhos e o nosso esforço. Porque se assim agirmos, ganhamos capacidade de seguir em frente. A oração, portanto, é esse exercício de resistência. Segundo, quem ora com os olhos em Jesus, não pede livramento, mas coragem. Quem ora com os olhos em Jesus, não pede livramento, mas coragem. E aí, eu separei para vocês a tradução da Bíblia à mensagem. Pode projetar, por favor, o texto bíblico que está em seguida. Olha o que diz: agora eles atacam de novo. Cuida dessas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar a tua mensagem. Não é curioso que eles não peçam um livramento sobrenatural? Que eles não peçam, como muitos pediram no passado, nos Salmos inclusive, que os inimigos sejam destruídos pela ira de Deus? Não é curioso que eles não peçam um tratamento especial, um livramento, mas ao contrário de pedir livramento, eles peçam coragem? Porque os seus olhos estão em Jesus. Na oração dos discípulos, a despeito do perigo real, o que eles pedem é ousadia, para não se deixarem abater. Eles não pedem uma saída excepcional. E eu diria que eles não fazem isso porque eles têm em mente Jesus o tempo todo. É o objeto da oração deles. É Jesus, o seu testemunho que os inspira. A nossa oração tem essa dimensão. A oração cristã, ela não é um conjunto de falas especiais, não é uma fórmula
mágica que nos dá acesso a favores sobrenaturais. A oração cristã, ela é o exercício da nossa fé em Jesus. É renovar na nossa mente a vida de Jesus. É trazer ao coração esse testemunho que pode nos dar a chance de seguir em frente, apesar do que nos cerca. É o que o escritor aos Hebreus nos ensina. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, ele faz a advertência, depois de, no capítulo 11, ter elencado todos os heróis da fé, homens e mulheres que viveram antes de nós, e que nos deram um exemplo de tenacidade, de força, de perseverança, de paciência, de fé. No capítulo 12 eles dizem: pois então nós, cercados por essa grande nuvem de testemunhas, lembra do texto? São todos esses heróis da fé, cercados por essa grande nuvem de testemunhas, mantenhamos firme o nosso olhar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque também Jesus seguiu em frente quando era fácil desistir. A oração, ela é um exercício de firmeza, ela é uma afinação da nossa fé, um refinamento da nossa esperança. O que é que realmente me sustenta? O que é que realmente faz valer a pena o meu esforço? Por que é que eu estou nesse caminho? Por que não desistir? E a resposta é Jesus. É o testemunho de Cristo, porque também Jesus, e essa é a beleza do testemunho de Jesus, em nenhum momento realizou um prodígio sequer para se beneficiar. Tudo que Jesus fez foi para socorrer os aflitos, para socorrer os miseráveis deste mundo. Em nenhum momento Jesus fez qualquer movimento espetacular, excepcional, extraordinário, para se ver livre de uma ameaça. E ele esteve cercado de ameaças inúmeras vezes. Inclusive teve que fugir algumas para não ser apedrejado. E os discípulos têm isso em mente. Talvez essa tenha sido a última grande lição e a mais difícil desses discípulos. Porque se a gente acompanha a narrativa dos evangelhos, a gente sabe que eles tiveram muita dificuldade de lidar com o fato de Jesus não lançar mão de recursos especiais, sobrenaturais, para se livrar daqueles que o ameaçavam. Eles tiveram muita dificuldade de ver Jesus vulnerável. Não sabiam o que fazer com isso. Lembram quando Pedro foi chamar a atenção de Jesus, para dar uma bronca em Jesus? Isso devia estar na mente de Pedro enquanto ele ora lá. Ele vai chamar a atenção de Cristo, que fala da morte, que diz que em breve ele será preso, que isso está para acontecer. E Cristo tenta preparar os discípulos para aquele dia difícil, para o dia mau. E aí Pedro vai chamar a atenção de Jesus: não diga isso. Qual é a resposta de Cristo? Para trás de mim, Satanás. Pedro, você é para mim, faz um trocadilho, né? Com o nome de Pedro, que significa pedra. Pedro, você é para mim pedra de tropeço. Para trás de mim, diabo. Te afasta, espírito mau. Sai, Satanás, arreda. Porque para Jesus, nada é mais diabólico do que ficar esperando tratamentos excepcionais, do que se iludir com a ideia de que você não passará por dificuldades. Nada é mais diabólico do que você acreditar que resistir é se esconder da vida. Nada é mais contra o projeto de Deus do que você confundir fé com fuga, confundir resistência com comodismo, com transferência de responsabilidade. A oração desses discípulos não faz isso. A resistência,
não cruza os braços esperando soluções mágicas no lugar do trabalho. Repito, milagres no lugar do esforço, livramento no lugar do enfrentamento da vida. Ao contrário, o que a resistência cristã faz, o que a oração do cristão faz, é renovar a sua força, a sua coragem, a sua ousadia para enfrentar a vida com o mesmo espírito que estava sobre Jesus e que o capacitou para enfrentar a prisão, a tortura e a morte. E aí há uma cena na oração, nessa narrativa, que é muito curiosa. O texto diz que enquanto eles oravam, o lugar onde eles estavam tremeu. E não diz por quê. O texto não diz que tremeu para mostrar o poder de Deus. Porque eu vi muitas vezes esse texto ser usado para isso. Se você orar com fé, o chão vai tremer. Aí eu digo, Deus me livre. Porque a experiência de um tremor de terra, eu imagino, deve ser terrível. Faltar o chão debaixo dos pés, perder a estabilidade, a referência, deve ser uma experiência horrorosa, de insegurança, de pavor, de medo. Então o que aconteceu ali foi muito mais uma experiência de fragilização, de fraqueza, do que uma experiência de força. O chão tremer não faz ninguém se sentir mais forte. Ao contrário, faz a gente se sentir mais suscetível, mais inseguro, mais instável. Foi o que aconteceu ali. Mas no mesmo instante em que o chão treme, a gente não sabe por quê, se foi um abalo sísmico, um evento natural, o texto não diz para nós por que aconteceu. Mas no mesmo instante que aconteceu, o texto diz para nós que eles foram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar com coragem e ousadia. E aí eu quero olhar para esse texto e pensar nele como uma pequena dramatização da experiência mais sagrada da oração. Por que não? Uma dramatização do que a oração deve nos dar, não a sensação falsa de um mundo seguro. Mas, apesar da insegurança do mundo, a inspiração de Deus para não desistir. Ora, a oração não vai te dar a sensação de que você é invulnerável, intocável e de que nada vai te deter. O que a oração pode te dar é o encorajamento pelo testemunho de Jesus. O mesmo Espírito que inspirou Jesus vai inspirar você e vai te dar coragem para você seguir em frente e fazer o que precisa ser feito. O tremor foi um ensaio do que estava por vir. Mesmo quando faltar o chão seguro debaixo dos pés, Deus avisa para os seus discípulos, avisa para esses homens e para essas mulheres, e avisa para mim e para você, mesmo quando faltar o chão na jornada da sua vida, não vai faltar inspiração de Deus para que você tenha coragem e siga em frente. Esse é o movimento da oração, não é o de ilusão, de auto-engano, mas é o do empoderamento, do encorajamento, do conhecimento, da experimentação da mesma coragem que moveu Jesus. Eu não quero outro, eu não quero outra. Eu não quero uma coragem apoiada em ilusão. Eu não quero uma coragem apoiada em panaceia, em falsas esperanças. Eu quero a coragem apoiada no testemunho de Jesus, que enfrentou a vida com autoridade, com ousadia, sem desistir do projeto de Deus na sua jornada. Vamos ficar em pé, eu gostaria de orar com vocês, em nome de Jesus.